Alô, irmãos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é o Rubens. Mas o meu nome não importa muito, eu tô me identificando, tá, gente? Eu vou falar pra vocês, eu vou falar uma mensagem pra vocês de uma arma que o adversário usa pra conseguir frear o povo de Deus, ou frear a vontade de Deus na vida de alguém, pra te intimidar, pra te colocar medo. Essa mesma é a arma. Ele usa um medo, é uma arma do adversário que ele usa. A gente tem que entender que tudo que Deus manda é uma ordenança, é o que Ele quer que você faça para você se aproximar dele. E tudo que Deus faz, o inimigo se coloca à oposição contra você para impedir. Mas Deus é Deus, não dá para impedir Deus, entendeu? Então ele sabe disso, então ele ataca a gente, que é a obra dele, que ele sabe que a gente é semelhança de Deus e o adversário queria ser semelhança de Deus, ele não é. É a gente que é, então ele faz a obra de Deus, que é a gente, entendeu? O ataque principal é pra gente. A gente é um alvo, entendeu? Então, o adversário, ele te intimida a você não fazer a obra de Deus. Ele se cresce para cima de você, para você não fazer aquilo que você tem que fazer, porque quando Deus te promete uma coisa, ele luta contra você para impedir essa coisa de acontecer. E realmente essa coisa pode ser impedida, mas não porque Deus errou, porque é a gente que errou. Então a gente ele batalha com a gente para impedir a bênção de Deus na nossa vida. Como aquele cara, Balaão, enviou mulheres prostitutas, né, para corromper o povo de Israel. Então ele se opôs a Deus para impedir a bênção. Então ele levanta quem está à disposição dele para impedir que a bênção de Deus aconteça na sua vida. Ele tenta impedir. E se você estiver na vontade de Deus, ele te apoia. Se você não tiver, Deus fica um pouco chateado com isso, entendeu? Mas na Bíblia, o que diz na Bíblia sobre isso? Eu não vou ler o texto bíblico, como vocês conhecem. Quando veio Golias para enfrentar o exército de Saul, o tamanho de Golias era grande, né? Ele era um gigante. Então o adversário usa métodos assim, alguém muito forte, alguém muito grande, e te afronta para te colocar medo, e afronta a Deus para te colocar medo, sabe, ferir a obra de Deus, sabe? Israel era o povo de Deus, cara. Então ele afrontava Israel. Então ele estava afrontando o próprio Deus. Então quando o inimigo afronta um servo de Deus, ele está afrontando o próprio Deus. Então, tu acha que havia um rapaz pequenininho para enfrentar, o adversário ia botar um rapaz pequenininho para enfrentar um exército? Todo mundo ia ficar, esse cara é pequeno, esse cara é fraco, ninguém enfrenta ele fácil. Mas com Deus, ele pega uma coisa insignificante e fortalece ela, ou ele, para combater aquilo que o adversário levanta. Então o adversário ele usa o tamanho, ele usa muito a quantidade de pessoas, ele usa muito desse artifício para te intimidar, para você não fazer o que você tem que fazer. Se você falar da obra de Deus, a gente te mata. Se você falar isso, a gente te mata. Por quê? Ele não quer que seja revelado isso. Ele não quer que você sirva a Deus. Ele te intimida com o tamanho, ele te intimida com o poder que ele tem. Só que o adversário, em nenhum momento você vai ver o adversário com liberdade para te atacar pessoalmente, assim, atacar, tipo assim, como quando Deus mandou um anjo para destruir Jerusalém, como castigo. Acho que ele numerou o povo, Davi. Você não vai ver nenhum inimigo, um demônio atacando assim uma quantidade de gente uma cidade inteira, porque não tem permissão. Isso vai acontecer na grande tribulação. Os demônios, os 3 demônios do Apocalipse, fala que vai ser lhe dado uma espada, vai ser lhe dado uma arma. Para quê? Para ferir o ímpio, a fim de ele se converter a Deus. Por isso que Deus vai ferir o ímpio, ele vai ferir bastante o ímpio para ele se converter, e não vai se converter, não vai para o inferno. Então Deus usa uma coisa ruim para você se aproximar dele. E o inimigo usa uma coisa ruim para te destruir, para te colocar medo.
Não, eu vou destruir esse cara. Ele pensa que fazendo você sofrer, você vai desistir da obra de Deus. Aí ele usa os medos, a quantidade, o tamanho, o poder do ataque dele. E Deus usa o sofrimento para te lapidar, Deus quer que você prove o seu amor por Ele através do sofrimento, como Jesus fez. Ele sofreu uma morte terrível por amor. Ele não comprou você por dinheiro. Ele comprou você por sofrimento, humilhação e a preço de sangue. Por isso que o adversário tem controle da área dele, de quem ele comanda no coração. Mas mesmo assim, ele não tem permissão de tirar a sua vida, porque a sua vida foi paga a preço de muito sofrimento e sangue. Então, até para matar uma pessoa que é servo dele, ele tem que pedir permissão. Ele não tem essa permissão. Mas ele tem um certo controle pelas pessoas que tomam conta, são pessoas que ele comanda, entendeu? Que ele influencia. Matar não. Matar ele não pode. Só tem esse poder sobre quem está sob o controle dele. Ele tem acesso. Servo de Deus não, entendeu? Então ele usa o medo, ele te intimida com quantidade, com tamanho, com força, para você parar de fazer a obra de Deus. Esse é o segredo dele. E deixa eu ver se eu tenho mais coisa para falar. O anjo o anjo fere, demônio não de uma magnitude muito grande. Ele tem que usar adeptos, porque ele usa a raça humana para ferir a própria raça humana, para se destruírem, para se eliminarem uns aos outros. Quando eles se juntam, é para destruir o povo de Deus, para fazer a vontade dele mesmo, para destruir. E como eu falei no versículo aí, como eu falei no recado anterior, ele faz o que ele fez no céu. Ele pega todo mundo que está no controle dele e se direciona para contra Deus. Ele faz isso aqui na terra. Ele pega tudo que está no controle dele, como fez Saul com Davi. Só que a gente não é Deus, a gente é servo de Deus. Então ele junta todo mundo no controle dele para atacar com uma força que vai te intimidar, que você não vai ter chance de reagir. Mas Deus, ele sabe disso. Então por isso que ele pega os 300 de Gideão, enfrenta um monte. Nas guerras da década de 60 e 70, o adversário, ele pega um monte de países para enfrentar Israel, para intimidar Israel, para botar medo, para destruir Israel. Ele usa a quantidade, ele usa o tamanho do problema. Ele usa uma força física, que ele não pode reagir te atacando diretamente, porque você tem a proteção de Deus. Até você, que não acredita em Deus, ele não pode te matar quando quiser, porque ele não foi pago a preço de sangue. Então você tem um preço, você foi comprado por causa do sangue de Jesus, o sacrifício perfeito, entendeu? Então essa é a arma que o adversário usa, o medo. Não é para você ter medo, é você se fortalecer em Deus, entendeu? Está escrito na Bíblia que você não pode temer o que o homem faz. Não tema o que o homem faz, isso, mais ou menos, meu Deus, tem um versículo certinho disso. Não tema o que pode fazer o homem, não tema o homem que pode destruir o corpo, mas tema a Deus que pode destruir o corpo e a alma no inferno. Então você não pode ter medo, através você tem que ter coragem e se esforçar para Deus. Como eu disse num vídeo anterior, no Velho Testamento o povo sofria porque pecava, mas no Novo Testamento o povo sofria e morria porque fazia a vontade de Deus. Então você não sabe qual é o ataque do adversário que vai prosperar e te destruir. Você só tem que entender que tem o risco. Você tem que ser corajoso, você tem que fazer a obra de Deus até onde ele mandar. Meu pai, quando era de uma igreja, e chegou um cara e falou na frente da igreja que Deus ia mandar ele pra Rússia e ele ia morrer pelo evangelho. Pô, você vai morrer, você vai ficar rindo? Ele tava rindo, cara, e a igreja ficou quieta. Por quê? Porque fazer a obra de Deus tem esse risco. Você tem que entender isso. Em Atos, quando Tiago é preso, ele é morto. Aí o povo gosta. Beleza. Eles prendem a Pedro. O Herodes se sente incentivado a prender Pedro. Então, o que fala na Bíblia sobre isso? Poxa, por que Pedro não morreu, foi liberto da prisão, onde libertou ele, e Tiago morreu? Isso não explica na Bíblia, e fala que Deus tem os seus propósitos. Então você tem que estar ciente, ter coragem, quando você for fazer a obra de Deus, você tem que entender que você pode morrer a qualquer momento. Você é como ovelhas para o matador, diz na Bíblia, que Paulo diz. Você tem riscos, você tem que ser corajoso. Tanto que no Velho Testamento o povo gostava de Davi porque ele era corajoso no início, quando servia Saul.
Pô, ele tem coragem, gostava, pô, ele se conduzia bem, ele era prudente de uma maneira que chamava atenção. Então conduzia bem, por isso que Saul tinha um pouco de inveja dele. Então quando ele feria muitos filisteus e ganhava elogio, Saul achava que não, que lhe falta senão um reino. Então perseguiu ele. Mas se você observar, Davi foi o único rei que nomeou pessoas como seus capitães, dando honra para eles. Nenhum outro rei eu acho que fez isso. E os capitães da guarda de Davi e tal, e mexendo na Bíblia isso. Sabe por quê? Porque ele entende que cada soldado, cada capitão, cada patente tem o seu valor. Entendeu? Mesmo ele sendo rei, ele escreveu e disse o nome deles lá. Poxa, esse cara enfrentou não sei quantos e não sei quantos e tal. Então ele dava essa honra para os capitães dele, porque ele entendia que a glória não era dele. E mesmo ele sendo rei, ele não era melhor que ninguém. Ele aprendeu isso com Saul. Poxa, eu era um capitão dele, ele me perseguiu, eu não vou fazer o mesmo. Como Davi fala na Bíblia, que ó, Deus me livra da soberba, para que não seja senhorinho de mim. Então Davi entendia que quando ele era soberbo, quando ele se achava melhor que alguém, Deus ele rejeitava essa ação. E se você apoiasse muito essa ação, ele rejeitava você junto e colocava alguém acima de você. Então ele entendia isso e ele não procurava não ser soberbo, entendeu, irmãos? Então eu falei das armas do adversário, desse monte de coisa aqui. Essas coisas estão na Bíblia, só não mencionei o versículo, irmão, tá certo? Olha, o celular é muito útil. Ou uma concordância bíblica, eu acho concordância. Você procura o versículo, bota uma parte no Google, você procura, acha o versículo. Se você lembra de cabeça, você vai procurar e ver. Mas se você esqueceu alguma coisa assim, você bota uma parte no Google que ele procura, ele acha para você. Quando você consegue achar no Google, entendeu, irmão? Então use as ferramentas que você tem na sua mão para buscar Deus, certo, irmão? Eu agradeço a atenção, muito obrigado por me escutarem até aqui, tá, irmão? Irmã também. Boa tarde, boa noite, bom dia.